Olá, prosseguindo nossos estudos sobre Brasil Colônia, tema da aula de hoje, Inconfidência Mineira. Porém, antes de abordarmos o tema, é necessário observarmos alguns fatos que antecedem a Inconfidência Mineira. E o primeiro deles é a descoberta do ouro, que está aí estritamente ligado ao assunto. Na aula anterior, nós vimos sobre o período do Brasil holandês, que se encerrou no ano de 1654. Após a expulsão dos mesmos, a economia açucareira no Brasil passará por dificuldades em decorrência de dois fatores: o prolongamento da guerra entre Brasil e Holanda e posterior concorrência que é gerada pela produção do açúcar nas Antilhas, local em que os holandeses se instalaram após a expulsão do Nordeste brasileiro. Ou seja, após a expulsão dos holandeses do Brasil, a economia açucareira entra em declínio. E até que no final do século XVII, no ano de 1694, é que vai ser encontrado ouro na região que hoje nós conhecemos por Minas Gerais. Entretanto, sempre houve a ambição da coroa portuguesa nas terras brasileiras em encontrar ouro, principalmente após os espanhóis terem encontrado na região que hoje conhecemos por Bolívia. Por isso, era comum o incentivo do rei de Portugal às bandeiras e entradas pela busca do metal. Não apenas com esse objetivo, também o aprisionamento dos índios, mas não é tema que tratamos nesta aula. Com a descoberta do ouro, em finais do século XVII, trouxe novo fôlego à economia portuguesa e alterou a dinâmica colonial do norte açucareiro, que entrou em declínio, em crise, para a região centro-sul, onde estavam as minas de ouro. Esse fato ele encerra o que ficou conhecido por ciclo do açúcar e inicia o chamado ciclo do ouro. A produção de açúcar ela não encerra, porém ela tem uma queda. E é iniciado então a corrida do ouro, que gera um grande fluxo de pessoas, tanto do Brasil quanto da Europa para a região das Minas, ou seja, é um fluxo interno. No Brasil, as pessoas passam a se deslocarem para a região das Minas, quanto externo. Muitas pessoas vêm ao Brasil na busca de encontrar ouro. Então perceba esta nova dinâmica econômica e social do Brasil após a descoberta do ouro. E a consequência ou desdobramento deste fato é a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Fato que vai ocorrer no ano de 1763. A transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro é um desdobramento, uma consequência do fluxo econômico que adquire grande escala com a descoberta do ouro. Ou seja, há um deslocamento do norte para o sul da economia do Brasil colônia. O porto do Rio de Janeiro passou a ser caminho natural para a chegada e saída de pessoas, mercadorias, que principalmente era o ouro a partir de então, que dali do porto do Rio de Janeiro era levado para a Europa, tornando-se desta forma a porta de entrada e saída para a região das Minas. Existia um caminho de São Paulo para a região das Minas, porém foi aberto um novo caminho do Rio de Janeiro para as Minas.
o que fez com que o Rio de Janeiro fosse um local onde recebesse pessoas da Europa, assim como fosse um local para escoar o ouro que era extraído da região das minas. Temos aí, portanto, um deslocamento, né, como consequência da descoberta do ouro. Então chegamos de fato ao que foi a Inconfidência Mineira no ano de 1789. Porém, esse ouro não é infinito e chega um momento em especial após um meado do século XVIII para o final do século XVIII, a produção de ouro já demonstra que não tem mais tanta disponibilidade assim o precioso metal. Alguns membros da elite mineira passaram a traçar estratégias para desencadear uma rebelião que deveria ocorrer no dia da decretação da derrama. Apesar desse esgotamento, ou seja, dessa queda na extração do ouro, os impostos cobrados pela coroa não reduziram. Você tem uma redução na extração do ouro, pois as minas estão se esgotando, porém não ocorre essa mesma redução na cobrança dos impostos. Quando estes impostos não eram pagos voluntariamente, a coroa ela obrigava a população a pagar. Esse mecanismo ficou conhecido por derrama, quando por meio da força as pessoas pagavam o tributo exigido pela coroa portuguesa. Apesar da diminuição na extração do ouro, esses impostos não diminuem. E daí que alguns membros da elite da região das minas irão se reunir a fim de desencadear um movimento que será frustrado, e aí ficou conhecido por Inconfidência Mineira. Dentre estes está aquele que ficou conhecido por Tiradentes. Tiradentes não teve um papel tão protagonista nesse evento. Ele não fazia parte da liderança. Ele seria o responsável pela divulgação da proposta dos Inconfidentes nos locais públicos, além de tentar obter apoio nas capitanias circunvizinhas. Os Inconfidentes planejavam também instalar uma república. E aqui fique atento, essa república não era no país, mas apenas na capitania de Minas. Os Inconfidentes inspiravam-se nos ideais iluministas e na Revolução Americana de 1776 ou a Guerra da Independência dos Estados Unidos. A conspiração é denunciada e seus participantes são presos. Todos ou quase todos os participantes foram perdoados após anos de processo ou condenados ao degredo. Somente Tiradentes, a figura aí que se torna famosa, teve a pena de morte e foi executado no dia 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro. Após o cumprimento da sentença, o corpo foi esquartejado e ficou exposto. Qual a sentença? A execução. Após ser executado, teve o seu corpo cortado em partes e ficado exposto. Temos aí, portanto, os principais pontos do que foi a Inconfidência Mineira. E, por final, a derrama foi cancelada. Temos, portanto, que a Inconfidência Mineira foi um movimento de insatisfação de uma elite
local, ou seja, na região das minas, pela cobrança dos impostos que estavam sendo efetuados pela coroa portuguesa. Caso ocorresse, eles iriam instaurar uma república na região das minas. Estavam inspirados nos ideais iluministas e na independência dos Estados Unidos, que ocorre em 1776. Dentre os presos, apenas Tiradentes foi executado, o que ocorreu em 21 de abril de 1792. Vamos a algumas questões para fixação do conteúdo. A Inconfidência Mineira, no plano das ideias, foi inspirada nas reivindicações das camadas menos favorecidas da colônia. Lembrando que eu falei que era uma elite, ou seja, não era das camadas menos favorecidas. No pensamento liberal dos filósofos da Ilustração europeia. Talvez você fique em dúvida do que é essa ilustração. Nos princípios do socialismo utópico de Saint-Simon, não tem nada a ver com o socialismo. Nos ideais absolutistas defendidos pelos pensadores iluministas. E aí talvez aqui venha a trazer alguma dúvida para você. Nas fórmulas políticas desenvolvidas pelos comerciantes no Rio de Janeiro, também não tem nada a ver. Não seria a letra D, pois os ideais iluministas não eram absolutistas, mas eram liberais, eram ideais liberais, conforme está na letra B. Pensamento liberal dos filósofos da Ilustração. E aí, ilustração, um sinônimo de iluminismo. Temos, portanto, sem sombra de dúvida, questão correta, alternativa B. No campo das ideias, foi inspirado no pensamento liberal dos filósofos da Ilustração europeia. Próxima questão. Foi consequência, veja, é um desdobramento, uma consequência da crise da mineração em Minas Gerais no fim do século XVIII. A crise da mineração teve consequência uma maior intervenção metropolitana nos assuntos coloniais, até aqui poderíamos considerar correto, e o consequente aumento da extração aurífera. Não, a extração não aumentou, pois, como vimos, as suas minas estavam se esgotando. B. O aumento da população na região das minas. A crise, ela não aumenta a população, mas ela reduz, pois o fluxo de pessoas diminui. A maior tomada de consciência por parte dos colonos da exploração metropolitana materializada na Inconfidência Mineira. Parece uma alternativa coerente. Letra D. O deslocamento do interesse metropolitano para suas colônias asiáticas não tem relação nenhuma. O fim da exploração também não. E consequente enriquecimento dos donos das minas coloniais. Temos, portanto, a alternativa C, a maior tomada de consciência através dos ideais iluministas e inspiração na Revolução Americana por parte dos colonos da exploração metropolitana. E essa consciência de que estavam sendo explorados se materializa na Inconfidência Mineira. Temos, portanto, a alternativa C, a correta. Desta forma, terminamos mais uma aula. Muito obrigado e até
a próxima aula.